Boa noite, Elaine. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalita. Boa noite, gente. Como Tudo estão? bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Elaine, obrigada mais uma vez aceitar, véspera de feriado. Que missão! Olha só que missão, hein, gente? Tem que agradecer os participantes presentes, porque estar aqui na véspera de feriado não é para os fracos. Isso mesmo. Obrigada, doutora Kênia. Boa noite. Bom, Elaine, você já é de casa, né? Queria agradecer mais uma vez. A doutora Poliana já já vai entrar também. Ela está um pouquinho atrasada, trânsito, mas já já ela vai entrar aqui também. Obrigada. Falar um pouquinho aí de Angel, do que vocês estão sentindo aí com Angel, né? Sim, a Poliana tá. O problema da Poliana é que ela mora na Bahia, né? Então acho que chega o feriado, o pessoal tá se Tá se movimentando. movimentando. Aqui em São Paulo a gente nem se mexe, que é para não ter o risco de não chegar no lugar que a gente precisa. Mas logo ela se junta aí conosco. É mesmo. Eu vou subir então a apresentação, tá? Ali você Perfeito. correto Tá. aí. Tudo Boa bem? noite, doutores. Vários doutores aqui, ó. Obrigada, gente. Tudo certo, Elaine. Perfeito. Obrigada. A proposta de hoje, gente, é falar sobre os diferenciais clínicos e comerciais. Se a Angel Aligner entrega tudo, né? Nós já estamos aí fazendo um ano, né, de Angel no mercado brasileiro. Eu fiz um webinar bem no início com as primeiras impressões clínicas e naquele período nós não tínhamos nem muita referência ainda, né? A gente gostava da proposta, mas não entendia o que era o resultado. Então, agora a proposta de hoje é um pouco diferente, já é trazer para vocês como eu e a Polly, a gente tem usado os recursos de Angel para ser diferencial dentro do consultório, tanto no ponto de vista clínico, quanto também no ponto de vista comercial. Então, eu e a Polly, a gente vai fazer um jogralzinho e cada uma vai falar uma parte, uma aula que nós montamos aí para vocês, tá? Então, quando a gente pensa, né, passado, presente e futuro, o que que a gente tem que pensar? Que o futuro é hoje. Há muito tempo eu ouvia falar de uma empresa que fazia barulho na Ásia, que incomodava outras marcas de alinhadores e nós nunca tivemos oportunidade de conhecê-la. E de repente chega aí a Angel, né? Fazendo uma expansão no mercado mundial, começando a vender em mais de 40 países, sediando com filiais, fábricas. E aí a gente pensa que realmente então esse futuro chegou, né? Então acho que esse é um ponto legal aí da gente conhecer. Oi, Pois. Polly! Chegou! Bem-vinda! Ai, corri, acelerei, mas cheguei. Eu Obrigada, falei Polly. que o seu problema é que você mora na Bahia. É exatamente esse, Tá amiga. todo mundo aí no feriado. Já tá todo mundo no feriado, entendeu? Aí todo mundo queria vir pra praia, aí deu 2 horas e meia de trânsito aqui, mas deu tudo certo, cheguei. Obrigada, Polly. Obrigada. Então, o que eu tava falando aqui, Polly, que o futuro chegou, né? A gente ouvia falar de uma empresa que existia uma concorrência de alinhadores muito forte dentro do mercado de alinhadores mundial e ela não chegava aqui no Brasil. E de repente chegou, é um momento super legal aí do mercado, que a gente tem várias marcas, né? Com muitas opções, não só nacionais, internacionais, as marcas nacionais maduras, mas a Angel chegou assim, fazendo muito barulho, porque ela realmente tem um produto que nós podemos dizer que é um produto premium, que ele se equipara e talvez a gente quer mostrar para vocês hoje que em muitos aspectos ele até ultrapassa o que a gente conhecia em relação a recursos. Então, a proposta de hoje é trazer justamente aí o que é diferencial. Eu e a Polly, a gente não vai apresentar para vocês o que vocês já conhecem de alinhadores, mas nós vamos apresentar para vocês o que nós consideramos que seja diferencial dentro do sistema Angel e que nós não encontramos em nenhuma outra marca de alinhador, tá? Porque quando a gente pensa em introduzir um sistema novo no consultório, fazer uma nova curva de aprendizagem, ter o trabalho de precificar outra tabela, né? E às vezes até engasgar para apresentar mais de um produto para o nosso cliente, nós temos que entender o porquê a gente faria essa curva, porque a gente teria esse trabalho, tá? Então, quando nós apresentamos para vocês recursos que antes a gente não conseguia usar em nenhuma outra marca de alinhador, eu acredito que esse seja um esforço que vale a pena. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês, que é para o diagnóstico, nós separamos a aula em três pontos: o diagnóstico,
o tratamento e os diferenciais também para venda e primeira consulta, tá? Então, da parte clínica aqui de diagnóstico, eu tenho gostado muito de usar o ICS, que é o Intelligent Cephalometric System, que é um sistema baseado na análise de telerradiografias, para a gente fazer 4 serviços. Não sei se vocês já usaram essa ferramenta digital. A primeira delas é para fazer a cefalometria, segunda é para fazer a sobreposição, terceira é para fazer o VTO e o último é a análise da maturidade esquelética. São todos sensacionais, gratuitos, feitos baseados só em inteligência artificial, mas o que eu vou apresentar hoje para vocês é a sobreposição. Eu acho muito legal, a gente sempre ouviu muito falar em sobreposição de teleradiografia, né? E eu, particularmente, eu fazia muito pouco, pelo trabalho que é ficar tirando o tele do paciente e depois ter que fazer as sobreposições, né, por radiologia ou manual. Então, agora a facilidade é que vocês, tendo 2 telerradiografias do paciente, nós conseguimos fazer essa sobreposição de uma forma muito rápida. Ó. Esse vídeo está em tempo real. Então, nós carregamos 2 teles, não precisa ser inicial e final. Pode ser uma inicial e uma de evolução, para você acompanhar o que está acontecendo nesse tratamento. Eu comento muito que a gente programa no virtual o tal do jump, né? O jump vertical. Ah, esse caso, vamos intruir molar, faz o jump vertical, vamos fazer autorrotação de mandíbula. Será que isso acontece clinicamente? Né? Você vai passar para um refinamento. Será que não seria interessante a gente fazer uma tele, fazer uma sobreposição, entender o que nós conquistamos daquilo, que tipo de resultado a gente está tendo, e se no refinamento a gente mantém a mesma linha ou a gente muda de rota por não estar conseguindo um resultado tão previsível, tá? Então, para mim, hoje a sobreposição tem sido assim mandatório nos meus refinamentos. Eu tenho feito mais tele, sim, mas para quê? Para diagnosticar com mais precisão, para direcionar o refinamento também de uma forma mais concisa, tá? Então, eu trouxe para exemplificar para vocês aqui um tratamento que é um clássico, né? Uma mordida aberta anterior, que nós vamos trabalhar com uma intrusão posterior, tem também um componente de extrusão dos incisivos, mas com a expansão e a intrusão dos posteriores, nós temos aqui no final, ó, se vocês notarem, essa barra laranja que fica no estágio 28 é o nosso jump, é o jump vertical. E muitas pessoas têm dúvida se isso acontece. Ah, mas esse pulo aí, será que vai acontecer? Né? Sempre a nossa dúvida. Então, eu trouxe um caso para vocês, que eu já finalizei essa etapa, para mostrar para vocês os resultados desse pulo, se realmente isso aconteceu ou não, tá? Então, vejam lá, a gente intrui os posteriores e no último estágio faz o jump. E olha só que legal, ao final do refinamento, eu fiz a tele, fiz o traçado, a mordida aberta, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto depois, no recurso lá no Angel Button, eu vou mostrar esse caso, mas olha só, pela tele nós já conseguimos ver, ó, inicial, fase final, que a gente está aqui da fase do refinamento, né, essa é a primeira fase, vejam que a gente já vê a modificação em relação de incisivo, em postura de lábio, e vamos entender o que aconteceu com essa mandíbula. Contorno 1, ó, é o final, na verdade, aqui eu inverti as teles, tá? Ó, então é o de 25. E o contorno 2 em azul era 24. Vejam como a mandíbula, ela rotacionou. De fato, ó, a gente tem o contorno da linha vermelha, né? Os dentes, os incisivos instruindo mais, mas não só o incisivo para fazer esse fechamento de mordida. Nós temos um giro realmente aqui da sínfise. Então, de fato, nós conseguimos essa rotação anti-horária por intrusão de molar. Aí, quando a gente observa o molar, a mesma coisa. Olha, o contorno vermelho, o molar, ele está mais intruído do que o azul. Então, de fato, nós conseguimos um bom resultado na mecânica, tá? Então, observar e usar esses recursos, né, dessa forma, ela nos guia também para um segundo momento de um refinamento ou para entender se o que a gente está planejando no virtual ele tem acontecido ou não. O segundo recurso que eu trago, eu trago para vocês aqui já se faz referência ao tratamento. Então, lá é para o diagnóstico. Você está tratando de alguma maneira, mas chega um momento que você tem que falar: espera, vamos voltar, vamos diagnosticar se eu estou certo ou não, vamos entender o que a gente está usando. Agora já são recursos para tratamento, que nós não encontramos em nenhuma marca de alinhador.
tá? Então, o primeiro deles tem que falar, né, do Angel Button. Angel Button, se vocês não viram isso nas redes sociais, eu achei sensacional, porque o ano passado ele ganhou um prêmio, um award de melhor produto do ano. Gente, é muito sensacional. A gente tem o quê? Um botão que já vem colado no alinhador, fabricado no alinhador. Então, é um botão que não cai com frequência, ele realmente tem uma excelente adesão. Foi feito um estudo do material dele para ele aderir nesse plástico do alinhador, para que ele não seja tão flexível a ponto de ficar deformando a vestibular onde ele é apoiado, ele é colado, e também não tão rígido para ponto de você colocar uma ativação de às vezes dois elásticos, um oitavo ali, e ele também não quebrar o pescoço. Então, existe um estudo todo sobre o Angel Button, né, o material, a flexibilidade dele, a elasticidade desse material, a compatibilidade com o próprio alinhador, né? Existe até um estudo de elemento finito muito legal que eles fizeram pela empresa, que mostra que o fato de você usar o Angel Button colado aqui nessa superfície do alinhador, você não interfere nessas faces do dente que ficam adjacentes. Então, o movimento dos vizinhos se mantém e a gente tem ali o efeito do elástico bem concentrado no acessório, tá? Então, o que é super legal é que a hora que a gente também vai fazer o setup, nós temos as posições possíveis calculadas por inteligência artificial. O software, ele pega o seu caso, o seu dente, a sua coroa, ele calcula onde você pode posicionar o elástico de classe 2, classe 3, na interproximal, na cervical, e ele pinta para você as possibilidades e você vai lá e escolhe onde você quer posicionar esse Angel Button, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Polly, do Button aí? Ele é meu queridinho, né, Elaine? Eu falo que a gente conseguiu trazer toda essa essência do fixo para dentro dos alinhadores, porque o que eu mais sentia falta, né, quando eu ia tratar com alinhadores, era justamente dessa segurança de trazer o botão para dentro do alinhador, de uma forma com que eu não tivesse problemas com queda, porque queda é sinônimo de prejuízo. Que a gente não consegue fazer com que o paciente tenha essa continuidade do tratamento. E aí, quem nunca escutou aquele, ai, caiu com sopa, caiu com pão, né? Aí, o que que acontece? É tempo de cadeira, gente. Todo mundo já ouviu isso. Então, você vai ter que trazer seu paciente de novo. Vai ser novamente um tempo de cadeira. Você está perdendo ali dinheiro com esse solta, cola, desprega, essa sopa e esse pãozinho, tá? Então, para mim, o Angel Bottom tá numa categoria número um para mim de diferencial da Angel, que fez uma virada grande de chave nessa questão de soltar e de insatisfação da parte de botões dentro do consultório. E esse recurso, ele entrega tudo, né? Porque ele é um botão eficiente, biomecanicamente, se a gente for pensar, ele tem um efeito no alinhador, como se fosse um gancho, só que ele não tem a abertura, então não incomoda o paciente, não deforma, não perde o contato da face vestibular onde ele é colocado, mantém os attachments próximos, e a gente pode posicionar nessa área aqui, ó, que é uma interproximal, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui, mas essa interproximal, ela fica mais, o perfil fica mais baixo e a gente tem todo o dente com o próprio attachment, muitas vezes aqui, sendo mantido, tá? Então, é zero prejuízo biomecânico, ele entrega tudo mesmo. Colocando ele bem, ele fica muito rente o plástico, gente. O plástico ele não sofre nenhuma deformação, então a gente consegue fazer esse controle biomecânico muito bem. Então, para mim, é o diferencial número um, já tá no meu pódio aí. Ao não perder o plástico ali, né? É muito importante. Abraçar o dente 100%, né? E é assim que a gente Silicone. consegue os resultados mais Sim, previsíveis, né? Porque fazendo esse controle com escaneamento, a gente entende que realmente ele faz o trabalho dele sem prejudicar as forças, como a Elaine disse, né, dos dentes das proximais aí. sim. Não, e quantas vezes, né, a gente tinha que colocar um botão no dente, não queria essa força no alinhador, ou não, e aí a gente tinha que ficar fazendo compensações de força, mais sobrecorreções para compensar o uso de um botão que você não queria no dente. Então, É. agora ele realmente entrega muito além aí, é um recurso bem bacana. E aí tem uma perguntinha da doutora Wanda aqui, ó. E pode ser colocado em coroas de porcelana ou restaurações?
Sem problemas nenhum, Wanda. Boa noite, tudo bem, Wanda? Obrigada aí por estar aí conosco hoje. Wanda, não tem problema, porque ela vai no alinhador. É o alinhador que leva aqui, ó. Vou trazer. Tem uma foto mais pra frente clínica, tá? Então, para demonstrar melhor. Mas como ele vai no alinhador, ele é perfeito para colocar também em dente que tem prótese, porque não tem nenhuma influência. Não cola no alinhador, não cola no dente, não tem recorte. Então, ele vai assim 100%. Tá? Inclusive, seria o mais indicado, né? Porque aí não prejudica a coroa e você não tem risco de soltar essa coroa, né? Porque quantas vezes você cola, solta ou cola e acaba fazendo tanta força que solta a coroa, né? Então, é o mais indicado é o uso do Angiobolta para esse tipo de dente. Isso aí. E a doutora Alessandra está perguntando se tem esses botões nas contenções Angel. Por enquanto não Não. tem, não sei se Uhum. terá. Aí a Thalita que vai poder nos dizer melhor. Mas tem um ponto que é importante, a Alessandra, que talvez seja essa causa dessa ausência. Mas se nós formos pensar, tudo que for colado no alinhador, ele vai ter uma força de remoção, de deslocamento do nosso alinhador. A contenção, ela é sempre bem rígida, né, e retentiva. Às vezes a gente quer que arranque e não saia a contenção. Mas, de qualquer maneira, dependendo da situação, da coroa clínica, da forma, da anatomia, também poderia ser um problema, porque imagina a gente ter isso na contenção e esse paciente já vai estar sem attachments, né? Ele já vai estar sem nada nos dentes. Então, também usando ali os angel buttons nas contenções, poderia ter um deslocamento do alinhador, tá? Mas eu não sei se pode ser que a angel ache uma solução futura, hein, Thali? Quem sabe? Sim, sim. Não, a gente, é o que a gente fala lá, né? Sempre que a gente tem contato com o doutor, a Índia, ela escuta muito nós, ortodontistas, né? Vocês sabem disso, vocês estiveram lá na China, né? Mas a gente passa tudo isso para eles, lógico. Por enquanto não tem, mas eu acredito que em breve eles vão, agregar algumas coisas nas contenções, sim, com certeza. Legal. Muito bom. Agora eu vou falar de um outro recurso assim que ganhou meu coração, que é o Occlusal Pad, tá? O Occlusal Pad, para quem não sabe, não conhece, ele substitui os antigos attachments que a gente tinha que pedir na oclusal do dente quando a gente queria potencializar uma intrusão dos molares ou até fazer uma desoclusão, por exemplo, uma mordida cruzada que a gente queria fazer a desoclusão pelo próprio molar, né? Como se fosse um levante. Então, qual que é a grande vantagem do occlusal pad em relação a um attachment que a gente poderia pôr na oclusal? A vantagem é a forma dele. O occlusal pad ele tem a forma de uma almofadinha que sobe a oclusal, dá uma altura extra, mas ela mantém a anatomia. Então, o paciente quando morde no occlusal pad, ele não vai ter a tendência a fazer um desvio funcional, porque o paciente mordendo em cima de um retângulo na oclusal, a tendência dele é deslocar a mandíbula, é desconfortável aquele contato. Então, nós podemos pedir agora um recurso chamado occlusal pad nesses dentes posteriores, e é bacana porque ele é aceito em pré-molares, em molares, em superiores e inferiores. Obviamente que colocar em todos talvez não seja uma situação clínica tão agradável, mas às vezes eleger um dente que tem maior necessidade de intrusão, ou de acordo com a curva de Spee, que seja mais indicado, é super interessante. A ideia é não preencher de resina, então nós receberíamos o alinhador, vocês pedem para o técnico, por escrito, o occlusal pad para inserir nos dentes 36 e 46, por exemplo. Ele vai determinar o tamanho, ele vai determinar essa altura, porque ele sabe qual é a anatomia daquela oclusal. E aí o recurso vem dessa maneira, ó. Esse caso aqui tinha dois, tá? Nesse setup só tem um, mas ele vem aqui, esse carocinho e não é para preencher com resina. A ideia é manter ele só no alinhador. E aí, uma foto clínica aqui, né? Aquele caso que eu mostrei para vocês inicialmente com a mordida aberta. Agora dá para a gente ver aqui o Angel Button. Olha que bacana. Dá para a gente programar dentro desse Angel Button toda a mecânica de forças. Então, nós podemos posicionar ele nas interproximais, criar forças resistentes de ancoragem para a mecânica que vocês querem. E aqui também dá para ver, desculpa, vou voltar, os occlusal pads, que aqui você faz, ó, um voluminho, tá vendo? Na posterior, ele acaba deixando a mordida mais aberta, obviamente, tá? Mas ele fica esse volume aqui, ó, nos molares. Então, o occlusal pad sem preenchimento é excelente porque a gente não tem aquela tendência da mandíbula se desviar, né?
procurando uma posição mais agradável ali, tá? E outra coisa que é legal, então olha só o resultado que a gente tem, não só da ancoragem com Angel Button, como a gente direciona as forças bem, de uma forma bem precisa, mas também auxiliando nessa intrusão aí dos molares, né? Então, o caso de mordida aberta, em 10 meses, a gente resolve ele com um bom planejamento, bons recursos e uma boa mecânica, tá? A doutora Acho que Wanda está sim. perguntando, Elaine, e Pauline, se no selfie não tem essa ferramenta Oclusal Pad. Nós temos, viu, doutora? Não é esse nome, né? Mas temos como colocar. Tem também, mas se você pedir assim, o Ernesto vai saber o que que é. Deixa eu É. só, Eu eu vou ia descon... perguntar qual nome é que a gente deve pedir. Pode colocar o Oclusal Pad, eles vão entender, mas Eles pode colocar aceitam. Ah, levante pronto. posterior, batente É mais posterior. fácil. É. É. Eu escrevi outro dia o Clusel Pad, depois eu escrevi para Ernesto. Ernesto tem? Ele tem sim. Tem. Peraí, gente, que eu tava com a aula, a outra aula, eu queria subir aqui para vocês. Deixa eu ver onde que eu coloquei, Polly. Eu mandei uma aula para Polly e subi a outra, desculpa. Imagina. Se quiserem ir seguindo, falando alguma coisa, gente, deixa eu só. Tiverem alguma pergunta, quiserem mandar aqui no chat, a gente vai respondendo também, pessoal. Vamos ver se tem. Olha, você vai para a China esse ano? Esse ano eu não vou conseguir. Oh, Tem muitos eventos junto, mas gostaria de ter de ir novamente, porque lá eu ainda tinha muita coisa para conhecer lá, né? E diz que mudou muito, né, Thalita? Falou sim, que de um sim, ano para o outro mudou demais já, né? Diz que tem um monte de coisa lá, né? com certeza. O Maurício foi, acho que 2 meses depois já tinha mudado. Aí, Imagina ó. agora. Foi, é Olha que corrido, legal. gente. Desculpa. Imagina. Desculpa, Laine. Ó, olha que legal, gente. Vamos mostrar para vocês agora uma dica assim, prêmio, tá? Que é uma das dicas que a gente acaba adquirindo com o tempo de tratamento, tá? Que são os alinhadores passivos. Tem muita gente que fala assim: ah, Polly, mas tudo bem, para que a gente utiliza alinhadores passivos? E essa dica aqui é para anotar e para não esquecer e usar para o resto da vida, tá? E ela serve tanto quanto dica clínica, quanto também dica da parte de gestão de consultório, tá? Acompanha minha linha de raciocínio. Todas as vezes que a gente finaliza o primeiro setup do nosso paciente, nós precisamos depois de tomar uma decisão, né? Ou a gente toma a decisão de fazer um refinamento, ou a gente toma a decisão de fazer o quê? Uma contenção. Vocês concordam comigo que os dois eu preciso de um tempo para que chegue esse material dentro do meu consultório? Então, olha que legal. Eu trabalho da seguinte forma. Todos os meus primeiros setups têm dois alinhadores passivos no final do tratamento. Então, se eu tenho 20 alinhadores, os dois últimos alinhadores, o 19 e o 20, são passivos. Por quê, pessoal? Porque aí eu vou ter, numa média, mais ou menos de 30 dias para saber exatamente aí, para chegar, na verdade, né, exatamente o que eu vou querer para esse paciente. E de uma forma sem gastar dinheiro, eu vou conseguir não ter que pedir placa de acetato, porque o que, que eu fazia antigamente? Eu fazia os moldes do paciente, ou eu escaneava esse paciente e fazia uma placa de acetato, né? De 1 milímetro para esse paciente ficar com essa placa até chegar ou a contenção ou o refinamento. Isso me causa um custo, né? Então, a gente vai ter esse problema do custo do consultório. Ah, Polly, mas é pouco, tudo bem. Mas se você for juntando no volume, não compensa para você. E é uma experiência desnecessária para o paciente, porque você passar de um alinhador que é flexível para uma placa rígida, a experiência não é tão agradável.
Então, você vai deixar esses dois alinhadores passivos para depois entrar ou com ou com o alinhador de refinamento ou com as contenções. Aí, para que vocês tenham uma noção de onde fica, né, esses alinhadores passivos, fica aqui no finalzinho, ó. Olha que legal. Eu peço todo o meu tratamento e aí lá nas minhas preferências clínicas eu escrevo assim para o técnico: favor adicionar dois alinhadores passivos em todos os meus tratamentos. Então, isso vai fazer com que você consiga economizar dinheiro, tempo de tratamento, tá? Porque você não vai precisar trazer esse paciente de novo no seu consultório para fazer essa aplicação dessa placa. E você vai conseguir direcionar para qual tipo de tratamento você vai partir, ou refinamento ou contenção. Olha lá, ó. Então, a gente vai ter esse custo de cadeira e o custo do material. Eu gosto muito dessa dica e essa dica faz muita diferença no meu consultório, viu, gente? Primeiro por decisão, né, para fazer com que o meu paciente tenha um pouco mais de conforto nessa transição, porque se deu tudo certo até aqui, ele vai continuar tendo uma experiência boa. E manter esse paciente também clinicamente protegido, tá? Porque ficar com esses dois alinhadores a gente faz com que não tenha movimentações nesse período. E uma coisa interessante para a gente falar é que a Angel, por padrão, ela aceita até 5 pares desses alinhadores passivos. A Poly pôs 2, a minha preferência eu já ponho 3. Mas só lembrar que eles vão consumir alinhadores do nosso pacote. Então, por exemplo, se você tinha um caso com 19 alinhadores ativos, você pediu 2 passivos, ele virou 21, agora ele não cabe mais no Select 20. Mas você pode tirar, se você quiser, um para encaixá-la no Select 20, tá? Então, é só importante saber que esses alinhadores, até 5 você pode pedir e que é importante que eles caibam aí dentro do pacote. Eu acho sensacional isso. E hoje, uma outra coisa que a gente não colocou, hein, Polly, mas as contenções, o fato de ter em todo o tratamento Angel também, incluir um par de contenções já, eu acho também sensacional para isso. Isso mesmo. Então, gente, fica aí a dica para vocês, tá? Essa é prêmio, tá? É uma das poucas, porque essa daqui a gente só libera em curso pago. Então, prenda essa dica aí, né, Elaine? Para Prenda economizar, essa só no dica curso prêmio, pago. é. Tô aprendendo tudo com a Poli, tá vendo? Ó, temos perguntinha aqui, doutora Alessandra Rocha. Casos de bruxismo, alguma indicação de contenção, exemplo com bite ramps? Acho que pode ser, se o paciente for um paciente braquifacial, Ale, é sempre legal a gente deixar esse paciente desocluído. E muitas vezes, mesmo com o bite, uma contenção de acetato, um plástico, né? O que a gente tem que observar é se ela vai durar, quanto ela vai durar e se o paciente vai ter conforto. Por isso que eu comentei que eu acho sensacional a gente ter, por exemplo, uma contenção da Angel já inclusa. Dentro das contenções da Angel, nós não temos o bite ainda, tá? Mas o fato de você ter uma contenção já inclusa no nosso tratamento Angel, todos eles têm. Você pagou um Select 10, 20, 30, o ilimitado ou o KID, você tem direito a pedir um par de contenções gratuitas no final. Eu acho um excelente termômetro diagnóstico para saber se aquele paciente, primeiro, ele tem perfil para usar uma contenção de acetato, né? E segundo, você termina o tratamento dele, você coloca essa contenção, você não cobra nada mais, porque você já cobrou isso no início do tratamento, e o paciente sai feliz, sem precisar fazer o investimento nas contenções, num pacote de contenções ali contigo, e aí ele tá tão feliz que ele vai indicar mais pacientes. Essa eu aprendi com a Polly, né, Polly? Que não precisa gastar no final. E aí a doutora Kênia também está perguntando aqui se existe uma tendência da mordida finalizar aberta posteriormente nesse último caso, aquele seu caso, Elaine, de mordida aberta, anterior, eu acho. Aberta posterior só se a É. gente tiver seria um efeito excelente, que seria uma sobrecorreção da mordida aberta anterior. Então, dependendo do que a gente faz, né? Se você tiver mais extrusão anterior do que a própria intrusão de posterior, isquêmia pode acontecer, mas difícil nesse tratamento porque é um paciente vertical. Então, a gente usa essa abordagem e até no virtual, muitas vezes você sobrecorrige o anterior, finaliza com contato pesado nos incisivos, tá? Mas se for um paciente dólico, é mais difícil acontecer, tá? Se a gente perder o controle dessa extrusão, sim, aí poderia. Mas é E a bem. doutora,
É, esse Vício dos caso, né? meus mesmo nunca aconteceu com nenhum. Agora, a É, doutora Juliana, pode falar, Elaine, quer falar? não, que para mordida aberta, geralmente o paciente ele é É. vertical, né? Então acontece menos. E aí, a doutora Juliana, esses alinhadores passivos virão sem attachments? Os alinhadores passivos, eles vêm exatamente do jeito que está. Então, vamos supor, se até o 18 veio attachment, ele vai ter attachment também. Ele é o mesmo alinhador, tudo igual, a única diferença é que não tem movimentação. Então, se tem 18 attachments, vão vir 18 attachments, tudo igual. Só não tem movimentação do plástico. Ele Se fica quiser sem passivo. attachment, tem que tirar o attachment antes do último. Isso aí é uma. Olha só, essa eu tô entregando para vocês, hein? Porque Aí, se ó. quiser sem attachment no passivo e vai até o 18, você tem que mandar no 17 ele tirar os attachments no 18, aí dá certo. Que eu Só já que não tenho. compensa. Não. Porque também aí você Compensa, muitas porque vezes. aí você tem tempo de cadeira de novo, entendeu? Então, o objetivo é não ter tempo de cadeira, é você aguardar. A não ser que já seja para as contenções, aí rola. Se for já para contenção, aí você pode tirar todos os attachments. E tem outra, né? Os attachments da Angel, por eles não serem pré-ativados, otimizados, essas coisas, a gente muitas vezes não troca ele no refinamento. Então, Uhum. realmente, como você falou, não faz muito sentido para ir para refinamento a gente ficar removendo isso. E a doutora André, então, já respondeu. Ela perguntou se nos alinhadores passivos não há qualquer movimentação dentária. A Poli já falou, né? Não tem nenhuma movimentação. E o doutor Douglas, doutoras, queria tirar uma dúvida. Para um paciente classe 3 com discrepância antero-posterior moderada e possível envolvimento maxilar ou mandibular, é possível direcionar para um Select 30? Observação, adoro vocês três. Ah, Obrigada. O Douglas, É eu o tô novo achando estranha gerente. essa pergunta dele aí, ó. O Douglas, eu reconheci o nome, mas a pergunta estava tão complexa para ser O o Douglas, eu gerente. acho que ele pegou de você algum, tirou ele essa pegou de algum pergunta? doutor. Ele pegou de algum doutor, certeza. Recolou de algum lugar isso. Douglas. Tá bem complexa, não? Tem certeza que você é só gerente? Sem dúvida de uma doutora, falei, né? Ele colou aqui. Anterior posterior moderado, né? Você já disse aí. Envolvimento maxilar e mandibular. Pode até ser que caiba no 30, porque você falou que é uma classe 3 que dá para mexer nas duas arcadas. Teria que construir o setup para caber no 30. Geralmente, o 30 ele é indicado para um caso moderado, não complexo. Falou em classe 3, já me acende uma luz aqui, né? Que Uhum. geralmente é um caso mais chato de tratar. Mas o que pode ser feito também, Douglas, é se ela quiser encaixar no Select 30, talvez trabalhar com alguma ancoragem esquelética, que aí a gente pode mudar o padrão de estagiamento e reduzir um pouquinho Minimamente. o número dos alinhadores, tá? Eu diria que com certeza mecânica, essa ancoragem, porque senão você vai arriscar muito aí. E porque paciente classe 3 ele tem uma motivação que ele, principalmente quando ele não quer fazer cirurgia nem nada disso, mas você tem que ter uma segurança maior. Então, com certeza, essa ancoragem aí, que senão eu não faria no 30. Eu já Mas, pularia. ó, pensando numa vantagem, outro diferencial aqui, ó, se a gente coloca no Select 30 e porventura, dentro dos três refinamentos que ele vai ter, ela vai ter direito, os Upgrade. 3 anos, ela pode fazer um upgrade. Chegou no último Exato. refinamento do 30, ela não entregou, ela passa ele para um upgrade. Na hora de aprovar, ela pede para subir ele para o ilimitado, paga só a diferença do preço e finaliza. Também dá para correr assim. Tudo vai É, depender se isso couber no primeiro setup de aprovação. Coube no 30, toca no 30 e depois pode fazer o upgrade. isso aí. E a doutora Juliana está perguntando se a contenção tem tempo limite para pedir após a aprovação do tratamento, né? Após aprovar o tratamento. Essa eu não sei, Itália. Eu acho que talvez É dentro do dentro período. do tempo, Eu né? De acho do tempo, é. foi Cada Select tem o 2 seu anos, três tempo, anos, é. 3 anos. Sim, tem que ficar Depende dentro do tempo. do pacote que você aprovou. Então, o KID de 1 a 2, depende se é um KID de 1 ou de 2, Select 10, 1 ano, Select 20, 2 anos, Select 30, 3 anos e o ilimitado, 5 anos. Isso. O Fechou. Douglas, top demais. Eu disse que vocês são feras. Ei, Douglas, enganou a gente aqui. É. Bom, pode seguir, Thali? Pode.
Beleza, então, agora eu quero falar para vocês do A6, né, gente? Não tem como a gente falar também de Angel sem explorar um pouquinho o A6. A primeira notícia que eu quero dar para vocês é que a Angel foi a primeira empresa de alinhadores a colocar um avanço mandibular, tá? Então, o conceito do avanço mandibular da Angel é muito pioneiro e é o melhor conceito quando a gente fala de correção esquelética, de correção funcional. Porque a correção funcional, ela sempre se baseia num ajuste de mordida. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma mordida adaptativa. Você pega aquele paciente que tem uma retrusão de mandíbula, você joga essa mandíbula para frente e faz ele ficar mordendo assim, e isso vai proporcionar um ajuste tanto da parte mandibular de comprimento, altura de ramo e posicionamento dessas bases ósseas, tá? Então, a correção funcional é a base do Angel, por isso que o Angel faz primeiro o avanço de mandíbula e não o alinhamento e o nivelamento dentário. Então, a fase, quando a gente tem um paciente de retrusão mandibular, a primeira coisa que você faz é o jump, tá? Então, esse é um conceito um pouco diferente, mas ele provém justamente do Twin Block, que é um aparelho que a gente introduz ali na clínica sem fazer o alinhamento prévio, você faz o ajuste da mordida adaptativa, a manobra, e depois você vai correr atrás, digamos assim, do posicionamento dentário para estabilizar, tá? Então, a inspiração da Angel foi o Twin Block. Quando a gente busca em literatura, e esse artigo eu trouxe de um amigão nosso, Dr. João Ata, ele coloca ali que o Twin Block ele tem um efeito excelente, um dos melhores para fazer o avanço mandibular, e na revisão sistemática de literatura ele aponta que existe um crescimento efetivo de mandíbula, existe uma pequena compensação de incisivos, como todos os propulsores, mas que também o efeito dele melhor é em surto de crescimento puberal, tá? Então é dessa forma que também é indicado trabalhar com a 6. Então a primeira fase é a fase da manobra adaptativa, a gente faz direto o avanço, vai fazer a expansão do arco, início de alinhamento e nivelamento e a correção da forma do arco. E numa fase 2, depois de mais ou menos 6, 10 meses de tratamento, a gente já vai ter aquela mandíbula posturada à frente, e aí você estabiliza a parte dentária, planifica a curva de Spee, faz fechar os contatos oclusais para poder manter, estabilizar esse avanço enquanto a criança finaliza o crescimento, tá? Então, esse é o conceito do tratamento com avanço mandibular da Angel. E ele é um conceito com blocos oclusais. Como nós falamos que o primeiro movimento é a manobra adaptativa, o que precisa ser feito primeiro é mandar o escaneamento em avanço, como a gente faz para o protético. Quando a gente ia mandar fazer um aparelho funcionar, um twin block, a gente nunca mandava só a arcada superior e inferior, nós tínhamos que mandar o registro de mordida em avanço. E aqui não é diferente. Tá? Então, o conceito do A6 ele vem com blocos oclusais, é um conceito pioneiro de novo da Angel. Ele tem um bloco oclusal superior, que tem que ter uma altura média de 4 a 6 milímetros e o anterior com 2 milímetros de abertura, tá? Então, o mais importante aí é fazer a mordida, o registro da mordida para poder fazer o escaneamento. Essa eu acho que é um dos pontos, né, Polly, que as pessoas mais têm dúvida na aula de credenciamento, como fazer esse registro no escaneamento, como vai mandar isso para radiologia, quem não tem scanner no consultório, né? Porque o recomendado é ter 3 pontos de registro, 2 posteriores e um anterior em avanço para poder fazer a tomada, né, desse registro de mordida, tá? Então, o que nós trazemos aqui para vocês hoje é uma dica muito simples. Eu queria ter gravado hoje, mas não consegui, então eu fotografei o material. Que a Eu minha dica diria que é a melhor dica que eu já aprendi na minha vida de avanço mandibular. Eu quero essa deixar isso claro aqui. a gente estava discutindo, falou muito no nosso último encontro eu e a Polly, como que fazia, o pessoal, todo mundo tem dúvida, então eu inventei uma coisa para vocês, olha, a gente vai fazer Maravilhosa, coisa maravilhosa. Prestem atenção, surreal, sério. É muito mais fácil fazer desse jeito que ela ensinou, que ela inventou.
A gente vai pegar um calibrador de IPR, que todo mundo tem no consultório, né? Porque a anterior, ela tem que manter 2 milímetros. E quando você pega só a cera dessa maneira e fala para o paciente morde, porque o paciente vai fazer a manobra adaptativa, você vai treinar a postura, você não vai forçar. Você vai falar para ele, morde à frente, morde à frente, morde à frente, e uma hora você põe o bloquinho de cera e morde à frente. Essa é a forma certa de a gente fazer essa manobra adaptativa mesmo. Mas se a gente fala para uma criança, que a gente está achando que tem mais ou menos 2 milímetros ali no meio para ele manter a oclusão, quando a gente fala para, a criança morde até o final. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então, a ideia que eu tive foi colocar os calibradores, tá? Então, aqui, ó, um calibrador do 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se a gente somar esses calibradores aqui, o 5, ele vai dar 1,5. E eu peguei mais um de ponto 5. Então, quando você sobrepõe eles e você enrola eles aqui, ó, nessa cera, tá? Você enrola ele numa cerinha rosa mesmo. O que que nós conseguimos fazer aqui? Nós conseguimos manter o miolo com 2 milímetros e fazer a cera em volta para intercuspidar os dentes e não deixar essa mandíbula sambar. Porque se eu colocar só o gigue seco, o paciente ele dizia para os lados. Quando você encapa esses nossos 2 milímetros com essa parte da cera, tá? Então, ali na frente você consegue deixar ele morder até o final. Então, a ideia é preparar esse picolézinho aqui, e aí pede para o paciente fazer a manobra adaptativa. A gente está segurando aqui na frente. Eu tinha tirado uma foto minha mordendo, mas achei que não era digno de se mostrar em web. Para vocês só o registro, gente. E aí vai marcar aqui, ó, o incisivo, tá vendo? Então ele marca em cima e embaixo, ó. Eu trouxe essa de lado para vocês verem que a gente faz a posição do avanço. Ele fica, ó, tipo um topo a topo, nunca deve ultrapassar, tá? Mas aí entendam que a cera faz a mandíbula estabilizar. Então você pode, se for no consultório, fazer só esse registro e escanear. Não precisa dos posteriores. Se você for mandar isso para um centro radiológico, aí é legal fazer as siliconas, preparar também as posteriores para poder fazer o registro das 3 áreas, tá? Então, essa é uma dica aí de ouro para vocês também sobre o registro de mordida do A6. E aí, E aí, Elaine, aproveitando, só uma perguntinha: você tem idade limite para indicar ele? o A6, ele tem que ser avaliado, a melhor fase é o surto do crescimento. Então, com certeza, é um aparelho para ser usado em crescimento. O melhor momento é o surto do crescimento, que é aquele pico de velocidade de crescimento puberal. Mas, se há um paciente seu que passou um pouquinho o pico, mas ainda está em crescimento, eu arriscaria usar, mesmo sabendo que talvez a gente tenha um resultado um pouco aquém do que você espera, tá? Mas com certeza ele tem que estar em crescimento. Para vocês avaliarem isso, não se esqueçam que lá no nosso AICEF nós temos o recurso de avaliação de maturidade esquelética. Então, carregou a tele, ele já te dá se aquele paciente tá em pico, tá antes do pico, já passou o pico, para vocês terem uma referência se a gente tem chance de ter esse crescimento aí da mandíbula, tá? Então, não existe uma idade, na verdade, né? Mas a gente lembrar que as meninas sempre têm o surto de crescimento antes. Perfeito. Doutora Michele perguntou se essa aula fica gravada. Sim, doutora, todas as aulas do Web Hours ficam gravadas. Depois eu vou mostrar qual que é o site, mas é o Worth Education, tá? E aí a doutora Wanda fez uma pergunta. Essa semana vou enviar um caso e a paciente já fez o scanner. Tenho que mandar repetir? Eu tenho scanner, mas ela já havia feito. Sem o avanço deve ser, né, Wanda? É, A Angel, ela faz o seu avanço virtual, mas quando a gente faz o avanço virtual, a gente corre o risco do paciente não conseguir reproduzir isso clinicamente. Eu acho que é uma das grandes falhas aí, né, de quando a gente pede o jump virtual. Então, se você tiver a possibilidade, eu recomendo que você faça o registro de mordida e reenvie o escaneamento, se você tiver possibilidade, tá? Porque faz toda a diferença. Quando a gente faz a manobra adaptativa e o paciente oclui e a gente pergunta, é confortável? É confortável. E aí você escaneia e o paciente, quando põe o bloco, ó, vou mostrar para vocês aqui um caso. Quando ele põe o bloco, aí ele consegue manter aquela posição que você tinha, tá?
Então, eu só vou passar aqui porque é a próxima slide, ó, um paciente de retrusão de mandíbula, o caso não está completo aqui, mas só para vocês terem o exemplo. Esse aqui é a forma de avaliar, notem que pelo desenho da C2, C3 e C4, ele traz, ó, mostra que há menos de um ano antes do pico de crescimento e desenvolvimento. E eu posso falar que durante o tratamento do A6 dessa paciente, ela teve a menarca. Então, é super de acordo. Então, quando nós fazemos, ó, o primeiro estágio aqui, ele já traz a mordida avançada, né, que seria esse nosso jump, os blocos desenhados, as movimentações dentárias, e no final só o ajuste, o jumpzinho, para mostrar como ficaria essa intercuspidação, tá? Então, no início é ali, ó, o pulo que ele dá, né, da mordida, e aí depois ele vai e faz o avanço e encaixa, tá? Então, estágio 1, ele vai trazer ele já montado ali para vocês. E como ficaria na boca? Por que que é tão importante a gente fazer esse escaneamento com? Porque o paciente, a hora que você monta o bloco, esse é o alinhador com A6. Vejam que a primeiro estágio da paciente, ela não tem tanta referência. É difícil para eles morderem, ó. Ela põe à frente, mas não consegue ocluir. A língua sobra um pouco no espaço. Então, como a oclusão é um pouco diferente, é melhor que a gente faça o registro de mordida, Porque tá? quanto mais confortável fica para o paciente, mais garantia que você tem que ele vai utilizar. Porque a palavra já diz, né? Vai ser muito mais confortável, você consegue ficar com o aparelho em boca. Se você não fizer essa construção e pedir, você corre o risco de vir ficar muito incômodo e o paciente acabar não utilizando. E é sensacional o conforto dele, né? A gente precisa ter os attachments de retenção, mas vejam aqui como ele é limpo, não vem nada na vestibular, mantém o bloco oclusal só na espessura do dente vestibulolingual, tá? Então é um recurso bem assim, é bem efetivo. E aí tem umas perguntinhas aqui. A doutora Sara, boa noite, doutora, tudo bem? Vocês sugerem fazer A6 uma primeira fase, mas se fizermos a expansão, não teremos um resultado mais fácil desse avanço? A gente pode fazer ao mesmo tempo, Sara. A gente pode fazer a expansão, não tem comprometimento de adaptação no sentido transversal. Então, você pode ao mesmo tempo fazer o transverso e o sagital. Acho Ah, que acho que era isso mesmo. Doutor Tiago também, o jump muitas vezes também é realizado sem o A6, certo? certo, se você tem duas situações, se é esse jump sagital, se você vai fazer uso de elásticos, às vezes o jump entra também no setup, Thiago, e se você vai fazer um caso cirúrgico, também pode ter um jump no seu setup, ou se você tem um desvio funcional, que você entenda que tem um dente prematuro que está desviando a mandíbula, a hora que se alinha e nivela, ela também faz o pulinho. Faz o São as dia. situações que eu me recordo agora que possa ter jump. Aí me complementem se vocês Uhum. lembrarem de algo Sim, mais. que é isso. E a doutora Michele, fiquei com um pouco de dúvida no registro. Essa cera mando para a radiológica também? Manda para a radiológica também, tá? Então, ela é uma boa referência. Então, se a gente estava brincando no último curso, que o pessoal falou, mas eu vou perder meu calibrador. Então, o que você faz? Você bota lá o calibrador e você faz os registros em silicona posteriores usando ele, e depois com os posteriores em silicona, você pode fazer o anterior em silicona também. Então, você usa dessa maneira para você ter a referência dos 2 milímetros, intercuspidar, e depois você faz em silicona ou em cera vermelha e manda para o paciente levar para a radiológica. Em silicone é até mais garantido que ele vai chegar lá sem nenhuma alteração, tá, gente? Porque a cera ela pode desviar, pode ficar mais amolecida, então pode ser que dá uma desviadinha ali. Então, repita com o silicone só para garantir, se for para radiológica. E o doutor Francisco está perguntando quantos milímetros pode fazer o avanço da mandíbula. Por isso que é importante, Francisco, a gente fazer clinicamente, entender o quanto o paciente aceita, porque a parte muscular também vai incomodar a parte articular também. Mas o recomendado são incrementos de 4 milímetros. Então, e aqui na Angel, esses 4 milímetros, eles vão de uma vez só, tá? É um avanço único para a gente conseguir atingir uma força ortopédica, essa manobra adaptativa da mordida. Se for mais que 4 milímetros, eu recomendaria que você fizesse em duas fases de alinhadores, um refinamento depois para complementar ainda um pouco mais, tá?
E aí, doutora Wanda, quando tem desvio de linha média e necessito corrigir, posso fazer com a 6 assimetricamente? Não recomendaria, porque a oclusão, a articulação não vai conseguir fazer o giro. Então, muitas vezes, Wanda, se for isso, se for o desvio funcional, eu usaria o elástico de linha média, tá? Agora, se for um desvio dentário, eu faria o avanço simétrico e depois faria o ajuste da linha média com distalização, IPR, aí com movimentos dentários. Foi? Foi, Prontinho, né? pode seguir. Beleza, então esse aqui é o resultado, olha, do tratamento, né, em alguns meses de evolução. Então vejam só, 17 alinhadores por enquanto. Olha só a paciente sem alinhador como ela já repostura a frente. E aí, de novo, o que que a gente vai trazer aqui para vocês? A gente vai trazer uma sobreposição, porque vamos entender o que está acontecendo. Tem um recurso ali no consultório, eu tenho como fazer a tomada da teleradiografia. Então hoje é muito legal porque eu estudo todos os casos. Vejam que na sobreposição total a gente não vê tanto resultado como a gente viu naquele outro exame. Mas por quê? Porque o paciente tem um giro vertical, ela faz a rotação de mandíbula no sentido horário. Mas quando eu sobreponho, tirando, descompensando esse giro, só a mandíbula, olha só o crescimento que nós tivemos em corpo, né? Ela disfarça isso porque a mandíbula rotaciona horário. Mas vejam só, em poucos alinhadores, 17 alinhadores, o que a gente tem aqui de avanço, tá? Então, achei bem legal esse caso, ele tá em evolução ainda, mas a paciente já tem uma melhora muito significativa em 5 meses. Achei bacana aí, mostrar para vocês. E agora eu vou dar uma pulada aqui, Polly, no nosso conteúdo, porque Vai a dar gente. tempo. Exato. Vamos pular aqui. As pessoas vão ficar com raiva da gente, que é feriado, e a gente tá tomando tempo do feriado deles, né? Mas vai dar tudo certo, viu, gente? Já tá acabando, aguenta aí, viu? A casa tá cheia, gente, fiquem É, por tranquilas. Eu favor. tinha um caso com máscara facial, mas a gente deixa essa para a próxima. Vamos pular aqui para os diferenciais para venda, tá? Então, o primeiro ponto que eu e a Polly a gente estava falando, né? O pessoal fala: nossa, mudar de marca, usar outro alinhador, oferecer um alinhador desconhecido ainda. Como é que a gente vai justificar tudo isso? Nós abrimos uma caixinha lá no Instagram e foi uma pergunta que eu recebi. Por que mudou de marca? Era essa a pergunta da caixinha. É a Mentira! pergunta dele também, né? Por que que você parou de fazer outra? Ninguém parou de fazer nada, né? Ninguém parou, a gente tem A- mais uma opção. A gente tem mais uma potência para estar junto com a gente como uma ferramenta dentro do nosso consultório, porque, de novo, não é a marca do alinhador, é o ortodontista que faz a diferença com o alinhador. E isso a gente bate muito na tecla com vocês, tá, gente? Então, a gente tem mais uma opção e uma opção superior para mostrar para o nosso paciente agora. Depois de 1 hora conversando com vocês sobre as vantagens que a gente teve ortodonticamente, até o paciente entende isso. Quando você mostrar esse botão para o seu paciente, você acha que ele vai querer que você colhe um botão no dente ou que você peça um botão no alinhador? Então não faz sentido mais, né? Então vamos lá, como que você vai trabalhar isso daí? A Angel, ela é uma gigante, ela tem mais de 20 anos de mercado. Ela só não atuava no Brasil ainda. Ainda, tá? A Angel, ela é uma das empresas com mais referenciais de tecnologia. A gente acabou de conversar, a gente foi na China em setembro. Se a gente voltar agora, o Maurício garantiu para a gente que a gente não vai reconhecer. Por quê? Porque já mudou, já alterou várias coisas. E isso já era visível quando a gente foi, porque a tecnologia lá é absurda. Eles estão 50 anos na nossa frente, tranquilamente. E eu digo porque eu fui lá, tá? E ela é pioneira em várias coisas. Exemplo, o Twin Block aí do A6. Quem inventou foi a Angel. Tanto é que não existe nenhuma outra marca de alinhadores. Agora que a patente foi quebrada, que estão surgindo outros alinhadores fazendo twin block aí também na oclusal, tá? Então, o que a gente precisa entender é que da onde que veio essa empresa, é mostrar para o nosso paciente as qualidades de também trazer um produto aí superior e agora de outro lugar. Aí eu vou dar um spoiler, tá, gente? Muita gente fala assim, ai, Polly, mas quando eu falo que é da China, né, Elaine, tem isso, né? Ai, quando eu falo que é da China, gente, ninguém Agora precisa mais ou menos, né? Porque agora todo mundo sabe que as grandes marcas, até as vem da grifes, China, né?
Os carros Agora vocês podem fazer melhoraram uma muito essa piada. visão. Aqui agora vocês podem fazer uma piada. Se até Hermès é da China, por que não os alinhadores, não é mesmo, lugar? Então, Ah, gente, ó, mas brincadeira à parte, eu acho que o que vale é vocês trazerem todos esses marcos aí, tá? Principalmente porque, ó, a Angel, ela adquiriu a AdTech aí no ano de 2022, então nós vamos ter toda essa tecnologia aqui dentro do Brasil, chegando mais rápido dentro do nosso consultório. Então, tudo isso são vantagens para que vocês tragam isso daí para o paciente de vocês, tá? Olha como é a empresa lá, né? Eu disse que quando as meninas, né, Maurício apresentou pra gente todas essas fotos, eu falei, gente, isso daqui é aquela foto de arquiteto que manda pra gente aprovar, mas lá é exatamente isso. É ou não é, Thalita? Eu olhei isso daqui a primeira vez e falei, ah, Maurício, certeza que isso daqui é foto daquele arquiteto, né, que manda pra você escolher. Não é. A Angel é exatamente desse jeito, nesse nível de tecnologia. Você entra lá, é tecnologia, a gente respira tecnologia lá. Então, é ressaltar que essa tecnologia que tem na China, ela já está sendo incrementada aqui no Brasil, né? Pelo burburinho, a gente começa aí a trabalhar esses alinhadores, né? De julho para frente, acredita-se que já vai estar, né? Começando a fazer a produção aqui, os testes aqui no Brasil, né? E vai ser muito bom para a gente por causa dessa questão de tempo que vai chegar aqui para a gente dentro do nosso consultório. Então, é você mostrar para o seu paciente as vantagens de se ter outro alinhador com muita tecnologia, tá? Aí a e eu série de gravinhos, né, Elaine? É linda a fábrica lá e Linda. ela vai ser toda ocupada com a produção de alinhadores, tá? E aqui, ó, a gente estava fazendo essa aula, eu e a Polly, e eu fui buscar umas informações no próprio site da empresa, e olha só que legal aqui, ó. Eles já colocam no site da empresa, ó, início da construção da instalação de última geração de produção de alinhadores no Brasil. Então, isso, gente, já está acontecendo nessa fábrica em Cravinhos. Então, o que eu acho muito legal quando a gente vê isso é que é uma empresa que ela tem uma solidez. Ela não só tem uma boa qualidade de produto e tecnologia, como a Polly falou, ela é pioneira em tecnologia de alinhador, mas ela também ela direciona tudo isso para o ortodontista. Então, para a gente é excelente, tudo que ela cria é para o orto, tá? Você não viu a construção de facetas, né? Ninguém está falando de plano de canino a canino, nós estamos falando de soluções de tratamento ortodôntico, né? E com essa valorização aí virando, se filiando para ser uma empresa também hoje, também nacional, tá? Então, eu acho que essa solidez aí é o que traz a garantia para a gente oferecer para o nosso cliente um produto de confiabilidade internacional, tá? E ressaltando que 70% dos nossos casos são complexos. Então, acho que isso vale muito a pena bater nessa tecla também, tá? Quando você apresenta aí para o seu paciente. Aí a Sim. sede, Ui, perdão. não, pode ir tranquilo. Oi. Inclusive, temos visitas na sede, né? Para quem quiser, né? Pode combinar aí com o pessoal. Tem, acho que a Elaine tá indo agora, né? Você tem uma A turma que gente tá indo vai em agora. junho, a gente leva o grupo do clube também, é bem legalzinho. Então, Sim. se tiver oportunidade, vá, viu, gente? Mas A eu quero. fábrica é incrível, mas o melhor é o refeitório. Aí, ó. Maravilhoso. Almoçam com a gente, bandejão. Isso aí. E ó, eu quero fechar com chave de ouro com vocês aqui para falar de um diferencial que eu tô gostando muito, tô tendo muita resolução e resultados dentro da parte de marketing e vendas, tá? A Angel também pensa como empresa para o nosso consultório. Então ela falou assim: como que a gente pode ajudar o doutor a mostrar para esse paciente que o alinhador é sim uma oportunidade, né? É sim uma opção para esse paciente. Eles criaram esse simulador de sorriso. O que é esse simulador de sorrisos? Nosso Smile Maker. O nosso Smile Maker, ele vai trazer para vocês a oportunidade de criar um link onde você pode utilizar esse link individualmente em vários pontos. Como assim, Polly? Vou deixar claro para vocês, ó. Vocês vão criar um link dentro da plataforma. Esse link você vai poder colocar no Instagram, você vai poder criar uma plaquinha para fazer parceria com cabeleireiro, com academia, com outros parceiros que sejam interessantes na sua cidade.
Eu tô contando isso aqui para vocês pelo seguinte: hoje, o maior fluxo meu de vendas fica em Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade mais de interior, não é tão capital, não é Salvador. E lá eu consigo fazer um trabalho muito bom dentro da minha região somente com essas ferramentas. Então, raciocine comigo. Você vai criar esse link, vai disponibilizar esse link em vários lugares. E a Angel tem um relatório para você falando exatamente de onde saiu esse lead. Exemplo, deixei um linkzinho lá na academia. Essa semana eu olhei lá no relatório da academia, tem 15 leads. O que é esse lead? São pessoas que entraram no meu link, fizeram a foto de selfie e fizeram a simulação de como vai ficar o sorriso desse paciente. E olha que legal, em momento nenhum eu falei que era da doutora Poliana. Eu só coloquei uma plaquinha e escrevi assim: quer saber como vai ficar seu sorriso assim que você alinhar ele? Aí você clica no código de barra, tira sua selfie e cai direto lá para a doutora Poliana. Então, isso é bacana porque você vai ter todos os dados do paciente, você vai ter e-mail, você vai ter telefone e vai ter a simulação. Então, você vai pegar isso, dar para sua secretária e vai pedir ela para ligar para essa pessoa. Oi, Mariana, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu vi que você fez a simulação do seu sorriso lá na academia, né? Essa semana é uma semana muito especial aqui no consultório da doutora Poliana e nós estamos te convidando para agora saber real qual tempo você levaria para alinhar esse sorriso. O que você acha de você dar um pulinho aqui para tomar um café com a doutora Poliana? Então, entendam, isso daqui é uma ferramenta de vendas. Quando você faz essa parceria, essa conexão com o seu paciente, você vai conseguir fazer conversões, tá? E, de novo, o legal é que você consegue metrificar em qual estabelecimento você está tendo mais resultado. Para quê, pessoal? Para a gente dedicar mais energia para aquele local. Então, se é academia, eu não posso depois fazer uma parceria com essa academia, dar alguns vouchers de escaneamentos gratuitos, ou de repente combinar com eles realmente de fazer um banner meu e colocar lá na academia. Então, fazer conexões. Porque venda é conexão. Quanto mais você se conectar com o maior número de pessoas, mais você vai conseguir trabalhar com alinhadores. E, de novo, para a gente aprender o clínico, a gente tem que ter o quê? Paciente. Então, para treinar esse clínico, a gente tem que vender. Tô certo ou tô errado, meninas? É isso aí. Certíssima. Vocês não conseguirem chegar em pessoas que precisam de um A6, como que vocês vão treinar esse A6? Como que vocês vão entender como funciona esse A6? Então, essa ferramenta da Angel, ela é específica para que você consiga isso. Mas, Polly, vamos ver se realmente dá certo? Então, vamos. Olha que legal. Essa paciente, ela foi capturada dentro do meu consultório. Ela foi fazer um acompanhamento com o irmão dela e no meu consultório tem um QR Code escrito: simule seu sorriso agora. E aí ela fez essa simulação lá e olha que legal. Então, o que que eu quero para vocês? Dá um impacto? Dá um impacto, que a pessoa já percebe que mudou alguma coisa ali. Aí tem umas pessoas, tipo assim, uns virginianos, né? Que falam assim, ai, mas não tá perfeito. Sim, pessoal, é simulação. Não vai ficar perfeito. Perfeito vai ficar quando você fizer o planejamento, que por acaso também é gratuito. Mas para que a pessoa chegue para fazer o seu planejamento, ela precisa ser impactada de alguma forma. Então, uma menina dessa aí, você acha que ela fechou ou não fechou comigo? Claro que ela fechou. Por quê? Porque ela consegue ver um diferencial, tá? Passa mais um para mim, Elaine, por favor. E assim, você consegue trazer isso. Olha esse que maravilhoso. Sabe qual que era a queixa desse paciente? Que ele mordia torto. Que a sensação do sorriso dele era assim. O simulador resolveu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não vai fazer a parte ortodôntica para você, mas ele vai fazer um encantamento inicial. E aí, a cereja do bolo vai ser a sua consulta, a sua primeira consulta, assim, maravilhosa, mostrando para ele exatamente que quem faz todo esse trabalho é você, ortodontista. E que o aparelho vai ser um instrumento para levar ele até esse sorriso. E lembrando que depende 100% do paciente.
Essas são as três coisas que eu mais falo no meu consultório. As meninas estão até cansadas de tanto escutar eu falando isso, mas é a mais pura verdade. É a tecnologia do aparelho, a experiência da nossa ortodontia e o uso 100% de dedicação do nosso paciente. Então, gente, realmente vale a pena isso daqui. E você cria esse link em apenas 3 minutos. Então, não tem desculpa. Ah, Polly, eu não sei criar porque eu não sou muito bom em tecnologia. Pede a sua auxiliar, a sua secretária, para entrar lá em academia e descobrir como que faz isso, porque lá em academia tem um videozinho mostrando. Se não tiver, você pode mandar lá para mim no Instagram e falar assim: Polly, me manda o vídeo que eu mando para vocês, tá? Porque Eu ia falar assim, se ela não souber, você fala para ela ligar para a Thalita. Thalita, olha, Elaine. Não, se ela não souber, pode me mandar lá no Instagram. Pode me mandar um vídeo. Eu tenho um vídeo prontinho para vocês. E aí eu envio para vocês, vocês pedem para ela fazer. Vale muito a pena. Vocês não vão gastar nenhum real. Não vai ter uma empresa de marketing te cobrando um absurdo para isso, para fazer isso. E com certeza vocês vão ter algum resultado. Pelo menos uma movimentação dentro do seu consultório, tá? Eu acho que eu Ó, o coloquei Douglas muito falou, chama seu gerente de campo também. Uma pronto, tô boa. precisando, assim, ó. E eu vou Olha dizer você mais ver, uma coisa gente. para vocês, gente. Às vezes, se a simulação não ficar perfeita, não tem o menor problema, porque você já entendeu que esse paciente que escaneou o QR Code, ele Ele é tem um paciente interesse. que tem interesse, o número um. Você, como a gente pode criar várias campanhas, como a Polly falou, distribuir QR Code em vários lugares e saber de onde veio aquele QR Code, porque você cria campanhas diferentes, você sabe onde esse paciente está, quando ele tem que fazer, ele se cadastra, então ele deixa o contato. Então, mesmo que a simulação dele não tenha ficado legal, a gente tem como fazer o contato com ele, sabendo que ele tem interesse em corrigir o alinhamento, o sorriso dele, tá? Então, Exatamente, é um porque ele link. já tem o desejo. Se ele já deu o primeiro passo, ele já tem o desejo para isso. Então, cabe a você encantar ele e trazer ele para dentro do seu consultório. Olha essa paciente, gente. A Polly queria tirar umas fotos. Eu falei, não, eu vou mostrar todas, porque é muito. É, porque eu tenho muita, gente, entendeu? E outra, todos fechados, tá? Quero contar para vocês. Todos esses daí são fechadíssimos. Consegui converter em pacientes, viu? Ó, essa Ai, daí também foi muito legal, legal. Muito muito Alguns bom. legal. mais certo, outros menos, viu, gente? Era Faça, isso. depois vocês me contam. É isso, ó. Essa é a carinha que o paciente, quando escaneia, vê o QR Code no celular. E como vocês apresentam essa artezinha para ele acessar o link de vocês, tá? É isso, Exatamente. gente. Então, a última pergunta que eu e a Polly a gente tem para vocês é por que sim? Eu espero que hoje, aí, nessa 1 hora que nós ficamos juntos, vocês consigam responder, né? Tirar uma barreira, talvez, eliminar aí uma dúvida que possa, porventura, ter ficado em algum momento na cabeça de vocês de como utilizar o sistema ou por quê, o que seria diferencial, será que funciona? A gente já está com a Angel aí há mais de 1 ano no mercado brasileiro e mais de 20 anos tratando pacientes no mundo, tá? Então, a pergunta agora é por que sim, que a gente deixa para vocês, tá bom? E vamos fazer um convite pro Perfeito. pessoal, Elaine? Posso? Posso? Deixa eu fazer Pode, um é o convite, ó. nosso. Se vocês gostaram de tudo que a gente passou aqui hoje, eu quero fazer um convite para vocês. E esse convite é para quem faz pelo menos 3 casos, tá? Por que que é 3 casos, gente? Vou falar, tá? Nós estamos com um curso e esse curso ele fala tudo isso que a gente trouxe para vocês, mas muito mais dicas. Ele é um curso bem completo, onde a gente coloca tudo que a gente faz dentro do nosso consultório para vocês em 2 dias de imersão, ok? Depois eu vou deixar para vocês também o que, que a gente vai falar ali nos 2 dias, mas o mais importante é tudo que a gente faz, todas as dicas, tudo que a gente faz para fazer essa parte comercial, mas também ter essa parte clínica premium, a gente vai trazer nesses 2 dias de curso. E eu chamei atenção para quem tem os 3 casos, porque quando você tem 3 casos, você compensa muito fazer o nosso curso, porque praticamente você vai fazer o curso gratuito. Por quê? Prestem atenção. A Angel, ela entra como parceira nossa nesse curso. E se você, depois do curso, fecha 3 casos, você tem 10% de desconto no primeiro, 15% de desconto no segundo
e 20% de desconto no terceiro. Então, praticamente o curso sai gratuito. Você consegue reverter o investimento do curso dentro de desconto na sua plataforma. Então, eu quero trazer essa linha de pensamento para vocês pelo seguinte: se você já tem certeza que você vai conseguir fechar esses 3 casos nos próximos aí 45 dias, não tem por que você não ir tomar um café comigo e com a Elaine lá no Tchuan. Tô mentindo, Elaine? É isso aí, gente. Eu tinha, olha só que gafe, tinha colocado até o nosso QR Code errado. Agora eu botei o certo lá no grupo com o nosso voucher, porque esse evento que nós criamos para vocês, ele tá aí com. A gente voltou nesse voucher que eu coloquei ali no chat, que é o Web Hour, Polly. A gente voltou o primeiro lote, o lote segundo, o anterior, tá? Que agora a gente está em terceiro lote. Então, volta o valor do segundo lote, que foi o último, que já virou, a gente já está no último lote, mas a gente deixou ali com o voucher do Web Hour para vocês. Então, um convite Maravilha. principalmente para quem é de São Paulo, né? Porque quem é de São Paulo, ó, praticamente não pode dizer não, hein? Ela é, Eu quero Aí. ir. E eu vou por dizer favor. que lá tem muito mais que um cafezinho, tá? A gente vai se Top. É, muita troca, muito legal aí para a oportunidade de estar com vocês. E eu e a Polly, a gente se conheceu na visita da China, da fábrica do ano passado. E vocês viram que a gente tem perfis muito diferentes e a sinergia foi assim algo que nós imaginamos que poderíamos contribuir com vocês também, tá? Agregando sempre um lado clínico com um lado de business, uma necessidade de entregar resultados dos dois lados, porque não adianta a gente saber fazer, mas a gente não ter paciente para aplicar, e não adianta a gente também ter um monte de paciente, mas não entregar o resultado, tá? Então essa foi a proposta aí que nós pensamos para vocês, ok? nosso mantra aí. Então, Muito espero. obrigada. Meninas, posso pedir só um minutinho aqui para mostrar o nosso site, rapidinho? Beleza. Vamos lá, então. Mas queria agradecer vocês, sempre maravilhosas. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, acompanho lá pela empresa. Pessoal, teve a pergunta, né? Se o Web Hour fica gravado. Sim, fica. Esse é o site, a Wharton Education, todos eles. Então, semana que vem, provavelmente, na segunda-feira, o da doutora Helena e da doutora Poli já vão estar lá, tá? Vocês conseguem acessar? Vocês conseguem acessar nossas aulas semanais online, junto com o suporte clínico da Agtech com ortodontistas. Nós temos aula de introdução ao uso dos alinhadores, para quem está iniciando aí. Nós temos o pré-credenciamento Angel Aligner, então, para quem está aqui hoje, né, e não tem ainda o credenciamento, quer tirar dúvidas, quer ter uma aula, né, mais rápida ali de 1 hora, nós temos toda quinta-feira também. E o credenciamento do Selfie, tá? Também toda sexta-feira, das 10 ao meio-dia, todas elas gratuitas, tá? É só vocês entrarem lá no site do Earth Education e se inscreverem lá. O próximo evento é a China, mas já não dá mais tempo. Depois a gente com certeza vai mostrar para vocês como que foi, pessoal. Mas temos esse, né, que ainda dá tempo, vai ser em setembro, na França. Também fica o convite, vai ser um evento aí da Angel. Não sei se a doutora Elaine, acho que vai. A doutora Poli vai também, doutora? Estamos planejando. Muito bom. E falar que toda quarta-feira, tá vendo aí, ó, pré-feriado, estamos sempre aqui com vários convidados. Semana que vem, então, vai ser o Dr. Marco. Na outra semana, novidades em Aligner, eu e o Maurício vamos falar das novidades. Então, fiquem sempre convidados para estar aqui com a gente. Toda quarta às 7 horas, a gente está aqui com diversos temas para ajudar vocês, né? Com informações aí. Doutoras, Maravilhosa. Bom, muito obrigada. Bom feriado para todo mundo. gente, um obrigado especial a quem ficou aí até o final, pré-feriado. Muito obrigada. Obrigada, Polly, por mais uma noite de companhia. Maravilhosa. Mari, pelo convite. Um beijo. Foi um Gente, prazer, gente. Obrigada. Beijão. até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, um Tchau. beijo.